Olá a todos, boa noite e bem-vindos à primeira edição do FAMEL pelo Benelux, uma série de entrevistas que vos é trazida pela API Benelux, a Associação Portuguesa de Estudantes, Investigadores e Graduados na Bélgica, nos Países Baixos e no Luxemburgo. A API Benelux é uma associação que já existe há cerca de 4 anos, fundada em 2016 por estudantes de doutoramento na altura aqui na Bélgica. E desenvolvemos esta associação com o objetivo de representar e defender os interesses de todos os investigadores e estudantes universitários portugueses na região da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Entretanto, tentámos também fortalecer a nossa integração e a nossa visibilidade com os nossos colegas. Portanto, desenvolvemos uma rede de investigadores e, mais recentemente, também de graduados e profissionais na região. Nós incentivamos e promovemos relações entre os graduados, investigadores, estudantes universitários entre Portugal, a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, universidades, empresas e outras instituições. Nós contribuímos para a vossa integração e a nossa integração nesta região como novos estudantes e queremos também expor o valor da comunidade portuguesa na Bélgica e nos Países Baixos e no Luxemburgo. E é sobre exatamente este último ponto que se assenta de FAMEL pelo Benelux. Queremos conhecer as várias caras de graduados portugueses por aí pelo Benelux, expondo o valor da comunidade. Para isso, hoje temos o Tiago Malaquias, já um membro da AP Benelux, doutorado em Engenharia Mecânica e atualmente um Data Scientist. Será o moderador desta primeira sessão de FAMEL pelo Benelux e falaremos um pouco sobre o que pretendemos. Tiago. Olá, Tiago. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Então, como é que estamos? Vamos bem. Tal como o Tiago disse, esta ideia do FAMEL pelo Benelux, no fundo, é expor a comunidade portuguesa nestes 3 países, é dar a conhecer as caras dos portugueses que estão cá fora e no fundo, o porquê de FAMEL. Hoje houve um burburinho no Facebook sobre o nome deste evento. FAMEL foi uma motorizada fabricada em Portugal entre os anos 60 e 80. FAMEL significa Fábrica de Produtos Metálicos, não o que está escrito pelo Facebook. E o interessante disto é que esta moto, esta motoreta, tornou-se alvo de ícone, urbanos, é um ícone português, porque se viajarmos pelo país, vemos imensa gente no interior do país com este tipo de motas e no fundo criou-se um tipo de mito urbano sobre estas motas. Então aproveitámos este mito urbano e vamos à boleia desta moto fiável, portuguesa e icónica para conhecer esses portugueses que estão cá fora. E hoje vamos conhecer o Francisco. Eu não vou introduzir o Francisco vai falar sobre ele próprio e no decorrer da entrevista vamos perceber porque é que o Francisco está na Bélgica, neste caso em Kortrijk, e o que é que ele faz e vamos perceber como é que vivem alguns portugueses nestes países. Tiago, quando quiseres. Excelente. Vou introduzir então o Francisco e vou deixar-vos. Muito obrigado por estarem presentes e por estarem atenção ao nosso de FAMEL pelo Benelux e até breve. Boa noite, Francisco. Boa noite, Tiago. Antes de mais, agradecer o vosso convite para integrar esta primeira edição da série de entrevistas de FAMEL pelo Benelux. Antes de mais, dizer, como o Tiago introduziu, neste momento encontro-me na Bélgica, sou português, sou estudante de doutoramento, estou a trabalhar numa empresa de cerâmicas, onde estudo o uso potencial de resíduos da indústria extrativa, indústria mineira, em peças de cerâmica, ou seja, telhas, tijolos, blocos, para exatamente transformar esses resíduos em recursos, ou seja, é um projeto europeu, é um projeto de uma bolsa Marie Curie europeia e é um projeto que é muito ambicioso, dado que neste momento existem mais de dados de 2016, são cerca de mais de 25% de todos os resíduos que produzimos vêm da indústria extrativa. Existe limitação de espaço, existe também questões ambientais e então é exatamente isso que este projeto pretende mitigar e tentar fazer esta remediação e reprocessamento destes resíduos que terminam nessas barragens ou células de lamas. E é exatamente isso que eu estou neste momento no meu segundo ano de doutoramento
e tem sido uma experiência inacreditável. A Bélgica é um país que me acolheu muito bem. Excelente. Francisco, antes de começarmos e antes de entrarmos na parte profissional, acho que seria interessante irmos à parte pessoal e à parte da imigração em si, à parte de ser expat, de ser expatriado. Mas antes de entrarmos neste assunto, o que eu te quero perguntar é o que é que tu fazias antes de vir para a Bélgica? Qual foi o teu percurso e o que é que estudaste? E por já, o que é que tens a dizer sobre isso? Tiago, obrigado. Realmente é preciso fazer um throwback para relembrar os meus tempos universitários na magnífica cidade de Coimbra, onde eu também nasci, onde fiz a minha licenciatura e o meu mestrado em Geologia, o mestrado mais com especialização em recursos geológicos, daí o tema, daí a indústria extrativa. No mestrado também tive a oportunidade de fazer parte de outro projeto europeu em que realmente avaliávamos o potencial em metais críticos dessas barragens de lamas. E depois tive um percurso breve pela Holanda, onde comecei um projeto empreendedor, um projeto de reutilização de resíduos eletrónicos, ou seja, os REE, em que foi uma experiência inacreditável. Tive uma sorte, e a sorte procura-se, refiro. A sorte é o esforço associado à oportunidade. Exatamente, e foi através de um programa do EIT Climate Kick, uma instituição europeia, em que fui selecionado para fazer parte de uma escola de verão. Nessa escola de verão teríamos que criar uma ideia que mitigasse o impacto das alterações climáticas. Uma das maiores fontes de resíduos é também estes resíduos eletrónicos, e foi este projeto que tentámos então aumentar a reciclagem dos resíduos desses equipamentos e não só a reciclagem, mas também a reutilização através da revenda de produtos em segunda mão. Foi um projeto que terminou em 1 ano, tivemos um financiamento para 6 meses e depois, entretanto, surgiu esta oportunidade de doutoramento e eu, como gosto de ir atrás das oportunidades, ser também um bocado bold enough para ir atrás das oportunidades, e então tomei este rumo e há cerca de um ano e meio cheguei aqui a Kortrijk. Não foi uma grande mudança porque eu estava em Utrecht, portanto foram 2 horas e meia de carro, e abracei este projeto. E eu acho que é isto que até agora, com 27 anos, a vida me tem trazido. Ou seja, desde a minha licenciatura, trabalhei também muito tempo no verão para dar alguma independência financeira a mim, para fazer estes projetos, para participar nestas escolas de verão, e é isso que eu tento sempre que falo sobre a minha experiência. Começou no Erasmus, em que fiz um Erasmus em Espanha, vivi em Espanha 1 ano, depois estive no Polo Norte, onde também fiz investigação científica, em Svalbard, na Noruega, e tudo isto foi, às vezes as pessoas dizem que o constrangimento é maioritariamente económico, é verdade, mas não é um impedimento, porque se nós quisermos conseguimos exatamente ter esse... E no fundo aquilo que tu estás a dizer é que viveste em vários países e no fundo quase representas uma geração ou uma parte de uma geração que de facto faz isso, ou seja, à procura da melhor oportunidade, muda de país para país, seja por doutoramentos, mestrados ou por trabalho, e é uma geração móvel, uma geração de mobilidade quase, e falaremos sobre isto, mas é quase uma geração que não se considera expatriada, mas uma geração de mobilidade, mas uma geração global, exatamente. Exato. Respondeste à minha próxima pergunta, mas no fundo, o primeiro ímpeto para sair de Portugal, o que é que achas que foi? Foi a questão da qualidade do ensino lá fora? Foi a questão de quereres ir para fora? Foi um conjunto das duas? Foi um conjunto, sem dúvida, Tiago, foi um conjunto de situações. Eu desde muito novo, desde os 16 anos, comecei a viajar por vários países, sempre, volto a referir, trabalhando no verão 2 meses em Coimbra com 40 graus a servir às mesas, e para dar, obviamente eu tenho a felicidade de ter o apoio da minha família, mas sempre quis ter alguma independência por mim, e foi atrás disso que segui este sonho de querer viajar, querer conhecer o mundo. Acho que é a melhor maneira de nos educar, é também viajar, aprender com novas culturas, e foi sem dúvida isso, e também um desafio para também aprender métodos de ensino diferentes dos portugueses. Os portugueses também são
excelentes na investigação, em várias áreas, mas acho que também para um investigador ser completo, acho que também é exatamente preciso passar por vários países e vários sistemas de ensino e maneiras de pensar sobre o mesmo problema. É isso que nos faz ser cada vez mais críticos. Eu revejo muito naquilo que tu dizes de ir à procura de melhor e no fundo, de querer viajar e de querer conhecer. Antes de fazer a próxima pergunta, relembro às pessoas que estão a ver que podem fazer perguntas nos comentários do Facebook e nós depois redirecionamos as perguntas ao Francisco. O que eu te queria perguntar era... Bom, tu viajaste e essa questão de teres ido de Coimbra e quereres viajar, a minha pergunta é, na minha opinião, o ensino português e o ensino universitário português não está atrás de qualquer ensino universitário lá fora. Não sei se sentes a mesma coisa, se sentiste alguma dificuldade na adaptação no mestrado na Holanda, ou mesmo agora quando começaste o doutoramento na Bélgica, ou se a Universidade de Coimbra, e calculo que sim, te preparou significativamente bem para aquilo que te trouxe os passos no estrangeiro. Sim, foi uma base fundamental e tive um apoio enorme, quer do coordenador de Erasmus do meu departamento, para exatamente me incentivar a descobrir mais e a ir para outros métodos de ensino, mas sem dúvida que eu tenho de agradecer a todos os professores, os educadores que desde novo me foram educando e moldando a maneira de eu pensar sobre o mundo e de eu estar no mundo. O mestrado, uma correção que foi em Espanha, sim. A mudança não foi muito, é um país vizinho, estamos muito habituados quando vamos ao Algarve passar para a Ayamonte a ir comprar uns repousados. Exatamente, portanto não foi, adaptei-me muito bem. Pela primeira vez fiquei fluente no castelhano, até aí falava o portunhol, como todos os que ainda não viveram lá ou que não estudaram a língua, o falam. Mas foi exatamente uma cultura, apesar de ser vizinha, bastante diferente e distinta na maneira de estar, quer a nível da academia, quer a nível social, e que gostei muito e que, digo-te, preparou muito também a Universidade de Coimbra e tenho uma gratidão muito profunda pelas pessoas que se cruzaram no meu percurso. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma ponte, e isto é uma coisa que eu debato muito e foi um dos motivos pelo qual a AP Benelux foi criada, é que, tal como tu, eu, o Tiago e outros membros da AP e os graduados portugueses que estão lá fora, nós no fundo deixamos o Portugal, onde temos a nossa educação base, e no fundo passamos para os países lá fora e estamos no fundo a criar conhecimento lá fora, deixando um pouco quase Portugal para trás. E isto é um fenómeno que foi descrito como o brain drain, ou a fuga dos cérebros. Isto é algo que a APEI tenta colmatar, ou seja, criando a ponte de ligação com Portugal e criando uma network de cientistas e graduados nos 3 países, tendo essa ponte, tendo sempre a oportunidade de criar parcerias em casa, ou seja, com as universidades em casa, com as empresas em Portugal, etc. Neste momento, calculo que a tua Marie Curie não tenha alguma ligação com Portugal, mas gostava de saber se mais tarde gostarias de fazer essa ponte, ou seja, se agora acabando o doutoramento gostarias de voltar imediatamente para Portugal, ou se pensarias talvez numa startup, ou talvez numa empresa, começar a trabalhar numa empresa, mas atrair recursos para Portugal. Qual é que é a tua opinião ou um objetivo? A verdade é que, e tens toda a razão, aliás, o governo português está exatamente neste momento a dar incentivos para os investigadores voltarem, porque existe realmente uma shortage, uma diminuição dos investigadores e do conhecimento em Portugal. E isto é realmente um problema para a academia. As pessoas estão cada vez a ficar mais velhas e é preciso esta regeneração de investigadores, professores na academia em Portugal, sem dúvida, ainda bem que mencionaste. Mas, respondendo à tua pergunta, é importante dizer que eu fui deixando as minhas sementes, ou seja, antes de vir ainda a fazer o meu mestrado em recursos geológicos na Universidade, no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra, juntamente com 2 colegas mais velhos, 1 ano desse curso, formámos uma empresa, é uma empresa de startup, de consultoria geológica, ou seja, que faz serviços geológicos, estudos de impacto ambiental, geotécnicos, e além disso, e é a parte onde eu me envolvi cada vez mais, que também gosto um bocado de sair da minha área, é na parte da aplicação, ou seja, criámos uma aplicação móvel
para o Android, neste momento, em que basicamente valoriza o património natural e geológico de Portugal. Ou seja, o que fazemos é dar conhecimento. Nós começámos a ver, nós fizemos muito percursos, todos nós os 3 fundadores geólogos da empresa, fazíamos muito percursos pedestres. Aliás, as nossas saídas de campo, o curso de Geologia, para quem não sabe, tem esta relação, e foi aí que a minha paixão também surgiu, é a paixão da relação com a natureza e com o mundo natural. E foi isso que nós vimos, foi nesses percursos que nós vimos que existia uma lacuna. A lacuna em que a fauna e a flora são sempre caracterizadas, normalmente em panfletos, em painéis, ou até mesmo em aplicações que existem, mas a geologia, que está lá há milhões de anos e é por onde nós andamos a andar nesses percursos, não é? Que nos permitem descobrir essas belezas naturais e as cascatas, as falhas, termos mais técnicos, as falhas geológicas, o contacto entre diferentes tipos de rocha, são belezas, não é? Para um geólogo, se calhar, muito mais do que uma pessoa não tanto da área, mas que realmente uma cascata, acho que isso é transversal. Porquê claro. Que a cascata está lá? Porquê que quais foram os processos, neste caso tectónicos, que formaram ou a meteorização física ou química das rochas? Enfim, achámos que isto era importante existir, e foi aí que decidimos criar esta aplicação, GeoNature, que realmente foca-se em dar algum conhecimento, não quisemos especificar muito a parte científica, senão torna-se um bocado chato para também quem nos vê. Exato. De forma mais geral, dar algum conhecimento, ou seja, temos vários percursos. Nesses percursos as pessoas recebem notificação à medida que se aproximam de um ponto de interesse. É esse o conceito desta... Excelente. Aí já respondes à pergunta, ou seja, já tens a tua ponte de ligação com Portugal criada e já deixaste essa semente, tal como disseste, e já estás a retribuir, no fundo, a educação que recebeste em Portugal, e acho que isso é muito importante. E acho que todos nós, ou a maioria de nós que estamos fora, queremos um dia regressar de qualquer maneira, quer seja retribuir em conhecimento monetariamente ou fisicamente voltar ao país. Exato. E isto leva à próxima pergunta, ou seja, tendo esta ideia de querer retribuir para o país e de ter sempre Portugal na mente, como é que foi a tua adaptação aos países novos? Existe o mito português, a saudade e a nostalgia, mas eu acho que a nossa geração... qualquer imigrante que esteja fora, acho que essa saudade, essa nostalgia lidamos de uma maneira diferente, de uma maneira bastante racional. E o que eu te queria perguntar é como é que te adaptaste, tanto à Holanda, tanto em Espanha, mas foi um período mais curto, como à Holanda e agora como na Bélgica, se houve pontos chaves que encontraste nos 3 países, ou seja, 3 pontos em que a adaptação foi parecida, coisas diferentes encontraste. É sempre interessante saber pessoas diferentes como é que se adaptam a situações novas. Sem dúvida. Tiago, excelente pergunta. Obrigado. Realmente, todos estes países que eu passei, nós portugueses temos sempre uma vantagem, é que nós estamos em todo o lado e é fácil de encontrarmos também comunidades. Mas às vezes nós também, por vezes, caímos no erro de também continuar muito esta comunidade portuguesa e não nos deixarmos muito envolver na cultura, que era exatamente isso que eu te estava a referir, que é muito importante também para o nosso conhecimento e para a nossa crítica. E eu não encontrei grandes dificuldades. Eu sempre fui uma pessoa que também tive amigos em Coimbra, tive imensos amigos de Erasmus lá, sempre os apoiei, sempre me dei bem tanto com o espanhol também com o inglês, e então foi fácil para mim esta adaptação, e os países aqui mais da Europa do Norte falam muito bem o inglês como segunda língua nativa, portanto a integração foi fácil. Agora, não posso deixar de dizer que tenho saudade, muita saudade, não só dos nossos pratos típicos, que isso é que é verdade que dá sempre mais valor quando estás aqui em cozinhas que são cozinhas que existem, mas se calhar não estão ao nosso gosto. Eu não digo nível, eu digo ao nosso gosto. Eu queria dizer nível, mas não. Entre nós. Exatamente, entre nós, portugueses, que não nos estão a ouvir. Mas alguns sabem falar também, e é uma língua interessante, porque realmente tive a primeira vez que me disseram que o português, não sei se já vos aconteceu, mas o português parece russo. Exatamente. Exatamente. Foi das primeiras vezes.
E se tu tentares dizer a alguém lá fora para falar português com o sotaque português, eu acho que a melhor maneira de escrever o sotaque português é fala espanhol com um sotaque russo. A pessoa chega imediatamente aos sons que nós queremos. Bem visto, ainda não tentei. Mas, sem dúvida, tive uma integração excelente. Todas as pessoas que se cruzaram, obviamente encontrei-me com portugueses, normalmente deixo sempre grupos no Facebook de portugueses. A aventura na Holanda, também tenho que confessar, foi com português, ou seja, fomos 2 portugueses, tivemos a oportunidade de ir para a incubadora em Utrecht, na Universidade de Utrecht. E aqui em Kortrijk tenho uma situação exatamente para caracterizar, que é eu estava à procura, eu penso que era um móvel, e andava numa loja de segunda mão, e eu, como tenho muito gosto em ouvir vinil, e por isso é que comprei também um vinil em segunda mão, estava a ver os vinis que haviam para oferecer em segunda mão por €1, €2, já nem me lembro, e descobri uma edição especial da TAP a comemorar não sei quantos anos de existência da TAP, não sei se eram 30 ou o que era, penso que era de 1975, a TAP acho que foi 40, acho que sim, 35 anos comemorativos, e estavam lá todas. Foi um momento que eu me senti com saudade, e se calhar não sei, alguma coisa se cruzou no meu caminho nesse dia que queria encontrar esse vinil de Portugal, e a verdade é que eu comprei, ainda o tenho aqui em casa, e é com as músicas tradicionais de cada região, desde o Minho até o Algarve. É aqueles quentinhos que sentimos quando estamos fora, são bastante importantes. Não, eu percebo. E o que falaste, e eu estou totalmente de acordo com o que dizes, que é o facto de teres mudado para um país mais a norte da Europa, Europa Central, Bélgica, Holanda, o inglês é uma segunda língua para eles, e a nossa facilidade de falar inglês é retribuída, e conseguimos facilmente comunicar quando estamos fora. E eu acho que isso é um ponto estrutural quando falamos de uma imigração mais antiga, em que vai para fora só a falar português, tende a criar uma comunidade da própria língua, neste caso a comunidade portuguesa, como vemos em França e vemos em Bruxelas, por exemplo. Mas hoje em dia o que eu sinto, e tenho pensado sobre isso, é que, tendo a segunda língua, o inglês, mas mesmo assim continuamos a criar uma comunidade de expatriados, pessoas que estão na nossa situação, que falam inglês, e isso tende a ser a nossa rede social. E eu, tendo vivido na Bélgica 5 anos, senti que criar laços de amizade com pessoas belgas, nomeadamente da Flandres, não é tão fácil como noutros países, e senti que talvez a língua seja uma pequena barreira, ou seja, mesmo falando inglês, acho que a integração nos círculos sociais dos flamengos, neste caso, se torna mais difícil, porque não falas o holandês. Não sei se isso, há várias experiências, obviamente. Eu tenho amigos flamengos, tal como a maior parte de nós, mas não sinto que seja a nacionalidade ou a região mais fácil de entrar em círculos locais. Tens toda a razão, era exatamente isso que eu ia referir. Em relação aqui a Kortrijk, também é de notar que não é como Rent ou como Bruxelas ou Antuérpia, ou seja, são 70 mil habitantes, metade da minha cidade, Coimbra. É uma comunidade pequena, é também uma região, West Flanders, Flanders Oeste, é uma região onde falam um dialeto, ou seja, eu mesmo quero entender o holandês, é um flamengo, não é? Mas até pessoas da Antuérpia têm dificuldade em perceber as pessoas daqui, mas não é só isso, é exatamente este círculo social que eu ainda não consegui, ou também por motivo meu, porque eu também não o fiz acontecer, não é? Neste momento vivo com a minha namorada em Kortrijk, a minha namorada é holandesa, conhecia durante esta experiência em Utrecht, mas realmente, sem ser os meus colegas de trabalho, não tenho um amigo flamengo
Acho que isso explica. Tenho aqui... Não, tenho um amigo, mas são da Valónia. São da Valónia, da região... Tem a ver com a necessidade de círculos. Eu compreendo perfeitamente que quando tens o teu círculo, mesmo já tendo o teu círculo na Holanda, muitas vezes não se sente necessidade, tal como o círculo dos expatriados. Se estiveres com pessoas que falam todas inglês e que não se importam de falar inglês, nunca vais sentir necessidade de sair desse círculo. É um círculo confortável. A questão do Flamengo é uma questão engraçada, porque o que eu senti é que tu consegues ter amigos, mas são muito pontuais e isto eu acho que não é que eles tenham uma mentalidade fechada, não acredito nisso, mas é uma mentalidade muito virada para a família e para as raízes. Muito. Então, eles sentem dificuldades em trazer um amigo internacional a um grupo de amigos que já está formado desde o secundário deles, por exemplo. E isso é totalmente compreensível. Talvez nós em Portugal fizéssemos o mesmo se recebêssemos um amigo inglês. Trazíamos um amigo inglês para uma conversa de português e íamos sentir que ele estava deslocado. Íamos ter sempre essa preocupação. Por isso eu não acho que seja uma questão de nacionalidade, mas senti isso na Bélgica um pouco mais que noutros países. Não, é verdade, é verdade. Eles aqui levam muito a comunidade, a família, vivem todos muito próximos uns dos outros, têm o seu grupo, mas eu digo-te, ou seja, estes são locais onde as pessoas, pelo menos aqui em Courtrai, onde as pessoas te cumprimentam, mesmo não conhecendo, ou seja, eu vou na minha bicicleta para o trabalho. Agora, passar desta primeira... Exatamente. Essa é a primeira impressão é que é difícil depois entrar, se calhar, no círculo fechado das pessoas, como se calhar também nós, quando temos o nosso círculo, também quando vem outra pessoa diferente, um país... Pode até nem ser de um país diferente, ou seja, de nacionalidade diferente, mas é de outra região, de outro... que não estamos habituados a ver, obviamente que estranhamos sempre, mas eu não posso opinar exatamente por o meu círculo não ter ainda permitido. Aliás, tens de ver que eu também, não estando numa universidade, estou a trabalhar numa empresa, trabalho todo com colegas que já têm família, têm filhos, portanto é também por vezes difícil, não é? Obviamente saímos e fazemos obviamente um jantar da empresa e tudo mais, mas sem ser essas formalidades é difícil, porque também tem outra vida, não é? Exatamente, mas aqui para resumir esta parte pessoal, no fundo estás bem integrado, estás contente com aquilo que estás a fazer neste momento e sentes que é para continuar durante uns anos, até pelo menos acabares o doutoramento, estás confortável em Courtrai. Sim, ou seja, o projeto são 3 anos, com possibilidade de mais um, portanto, no máximo 4 anos, portanto, espero mais 2 anos e meio, 1 ano e meio já passou, portanto, estou esplêndido, é uma oportunidade única, como eu digo, as oportunidades também se procuram, a sorte procura-se, como eu disse, é isto que eu tento sempre passar a mensagem, que é que as pessoas às vezes estão confortáveis na zona de conforto, não é? E às vezes é difícil dar este salto, mas se a pessoa tiver vontade e tiver e não se incomodar em sair um pouco da zona de conforto, se calhar vai encontrar oportunidades e desafios e, enfim, a vida pela frente, se calhar, numa zona que não é a primeira opção para a pessoa, mas sem experienciar, eu acho que as pessoas também não podem julgar logo, não é? Esse impacto de ir para o estrangeiro. Mas eu também, o que eu acho é que nem toda a gente tem que ter esta experiência. Eu valorizo quem fica em Portugal e que trabalha em Portugal e que faz avançar o país. Eu acho que esta experiência... A maior parte das pessoas que eu conheço que veio para fora, desde muito cedo, que viu nisso uma vantagem, um objetivo de conhecer e de globalizar o trabalho e o currículo e a experiência. Desta forma, não é o que o Francisco está a dizer, não é de forma nenhuma diminuir quem ficou em Portugal. Não. O que eu estou a dizer é as pessoas que querem exatamente esta vontade e que se calhar só não o fazem porque se calhar estão numa zona... A questão, quando eu falo, são aquelas pessoas que normalmente dizem mas tu conseguiu porque fizeste isto ou porque não sei o quê. Estás a perceber este tipo de discurso porque estão confortáveis, não é? Mas realmente, se calhar, até gostavam de também partilhar essa experiência ou de fazer e, obviamente, que a primeira questão é sempre esta mudança, é sair da tua zona. Depois temos de ver... eu tenho a felicidade de
ter a minha vida estável, de estar com a vida estável, estava com a vida estável em Portugal, mas nós não sabemos, obviamente, os sacrifícios e os desafios que outros portugueses têm, não é? Obviamente. E só para finalizar esta parte, e que falámos agora para uma comunidade, para um grupo de pessoas que pode vir a querer ir para o estrangeiro, quais foram as maiores dificuldades que sentiste nestas mudanças? Especialmente em mudanças a longo termo, ou seja, para mudança em que sabias que ias viver num longo período, onde é que sentiste a maior dificuldade? Qual foi aquele embaque maior quando te mudaste? Quando mudei, realmente eu fico sem... Lá está, eu estou tão... Exato. O hábito... O hábito diminui, já é 1 ano e meio. Eu sei que no início, para arranjar casa, para fazer a questão da residência, exatamente, demorou um pouco, mas foram bastante rápidos até nesse processo. E tive algumas dificuldades em perceber o sistema, que eles às vezes funcionam aqui. Uma questão muito... a questão de pagamentos, eles aqui às vezes a questão de pagares com o cartão ou pagares em dinheiro, há certas lojas que preferem, ou se calhar até nem têm outro sistema de pagamento ou não entendem porquê. Isto eu digo porque já vais perceber o que é que é porque eu tenho o meu cartão português, ou seja, eu uso o cartão português aqui, e às vezes as pessoas têm sempre porque pensam que é Visa, ou que é crédito, ou que é estrangeiro, e que não funciona, e que não dá, e que têm de pagar mais taxa, e não sei o quê, mas estamos na União Europeia. O meu não é de débito neste caso. Não é. Essa foi uma questão, agora que realmente demorou até eu fazer perceber a um senhor aqui de uma mercearia que realmente podia usar e que não havia nenhum... Mas estava sempre a tentar ver se era Visa e se era estrangeiro. É engraçado esses Sim, são percalços no fundo, e é isso que quando vens para fora são pequenos percalços no início que tu vais habituando e vais ajudando as pessoas que vêm, e a parte burocrática, te inscreveres no município em que vais residir e etc, é tudo um pouco quase uma montanha que tens de escalar no início, estando em línguas diferentes, em que dificilmente consegues fazer tradução à partida. Mas o que eu senti na Bélgica é que se conseguires chegar a uma pessoa que está na Câmara Municipal, ou que seja, quase todas falam inglês e quase todas estão disponíveis para te ajudar. Maioritariamente. Kortrijk calculo que seja mais difícil, mas por exemplo dou o exemplo de Leuven, que é uma cidade maioritariamente universitária, eles já estão à espera de uma pessoa que venha passar 4 anos e que não sabe falar holandês à partida, portanto eles já têm as coisas mais ou menos preparadas. E pronto, acho que esta... Aqui não tive, desculpa, só para dizer, aqui não tive dificuldade porque realmente eles no inglês também o dominam. Eu acho que é mais na Valónia, que é o francês. Sim. Eu aprendi francês, já 3 anos de francês no ensino básico, mas já nem me lembro. Mas é uma língua mais fácil do que o holandês para nós, é uma língua latina, não é? É latina, exatamente. Não é germânica, mas a grande questão é que há uma coisa que eu deveria, e acho que é um bocado, aí vou dizer que estou na zona de conforto aqui. Na zona de conforto porquê? Porque eu falo o inglês todo o dia, quer com a minha namorada, que é holandesa, quer no meu trabalho, os meus colegas de trabalho, e há essa questão em que eu gostava realmente, porque eu sempre vivi em vários países e sempre aprendi fluentemente o castelhano, o norueguês quando passei lá também não aprendi. Foi também uma passagem breve, mas sempre fiz por conhecer alguma coisa da língua e até estudá-la. E a verdade é que aqui, ao fim de 1 ano e meio, ainda não consigo, ik spreek een beetje Nederland, mas não passa daí. E então tenho realmente, e aqui em casa com a minha namorada, tenho realmente puxar um bocado, mas numa relação normalmente internacional acabamos sempre por ter uma língua em comum. E é isso que às vezes peca. Ficamos um pouco por aí. Tens de forçar. Mas talvez fosse interessante ela também aprender o português, assim. Não, também. E também fala. E também diz como eu disse agora, eu falo um bocadinho português. Exatamente. É a tradução, exatamente.
Não, excelente. Agora, tipo, para os últimos minutos aqui da entrevista, do podcast, o que queiras chamar, vamos pegar um pouco na tua parte profissional, porque tu introduziste e à partida são termos, apesar de teres facilitado, são termos que continuam a ser muito técnicos. E a pergunta que eu queria fazer, e também para eu perceber, é como é que tu, e isto é uma pergunta clássica para quem está a fazer um doutoramento, de que maneira é que o teu doutoramento influencia o dia-a-dia do comum mortal? Ou seja, de que forma é que consegues expor o teu doutoramento a uma pessoa como eu que nunca trabalhou em cerâmicas? Bem, ótima pergunta. É difícil às vezes. A comunidade científica tem esta dificuldade entre cientistas e não cientistas. É esta dificuldade da comunicação. Como eu explico, a minha investigação é muito simples. A indústria de cerâmica, para fazer peças de cerâmica, tens duas matérias-primas essenciais, a argila e a areia. Okay. A argila e a areia, como tu sabes, são matérias-primas primárias, podem ser também secundárias, se for algum reaproveitamento de alguma argila ou areia que já foi processada, mas nesse caso, na indústria de cerâmica, são primárias. A grande questão é que as reservas estão a ficar escassas, os custos para a exploração dessas duas matérias são caros na sua gestão e, como eu te disse, os resíduos estão cada vez mais a acumular, portanto as empresas neste setor estão a começar a olhar para os resíduos como uma fonte de recurso, ou seja, a transformação de um resíduo como um recurso, até porque a União Europeia tem feito um trabalho de incentivo para a reutilização destas matérias-primas secundárias, que são resíduos, que estão em aterros e que realmente ainda podem ter uso em certas indústrias. E posso dizer, neste momento, a empresa, ao longo de vários anos, já tem usado matérias-primas secundárias de outras indústrias extrativas, de outras indústrias normalmente relacionadas com a exploração de recursos. E é exatamente isto que a empresa onde eu trabalho neste momento, onde estou a desenvolver o meu projeto de investigação, está a fazer, é querer ter uma lista de vários resíduos e quais são os resíduos ótimos para associar a estas misturas, como eles chamam, as misturas de cerâmica que produzem depois as peças como as telhas e os tijolos. Neste momento, eu fiz investigação até agora em telhas e em blocos, ou seja, blocos de isolamento, que são os denominados inner wall stones, que ficam entre paredes, que são os alicerces dos edifícios, e realmente nesses mesmos eles já estão a utilizar vários recursos. Vários resíduos que foram transformados em recursos, digo. E então, em curto, é exatamente isso, é a transformação de um resíduo em recurso e ser uma prioridade esta mudança de paradigma e pararmos com uma exploração desenfreada de recursos. Exatamente. E ver o que é que desde a Revolução Industrial que começámos a explorar de forma desenfreada, e agora é preciso realmente parar para pensar e repensar o nosso futuro, se nós queremos cá ficar por bastantes anos e séculos, porque realmente em 3 séculos conseguimos realmente destruir muito e o impacto está à vista de todos, por vezes não é muito claro, mas isto impactua e é desta maneira que este reaproveitamento de resíduos para produzir recursos que são utilizados por pessoas, casa é um meio essencial para todas as pessoas, a população está a crescer, a construção, o setor da construção vai aumentar a disparar, a população vai a par do aumento da população. Desde alojar estas pessoas todas e se fores explorar os recursos como tens vindo a explorar até ao momento, não vão haver recursos suficientes e vais acabar por poluir na exploração desses recursos, quando podias estar a reutilizá-los, que é no fundo o que o teu doutoramento tem como objetivo. E a questão, Tiago, a questão é exatamente isso, é que esses recursos, que esses resíduos já foram processados, ou seja, exatamente. Muitos deles até já estão, por exemplo, no tamanho ideal, no meu caso, para serem integrados nessa mistura que faz as peças. Ou seja, tu já estás a poupar, a diminuir a poupar, pronto, em termos de empresa também, obviamente, a parte económica é vital,
mas para além disso é a pegada ecológica que tu diminuis por estar já a reutilizar um resíduo que já foi processado e que até com poucos tratamentos ou nenhuns, eu tenho neste caso um resíduo que nem é preciso ter tratamento nenhum, ou seja, não tem metais pesados, não tem sulfuretos, pode entrar, que estes são normalmente os impedimentos para entrar nessa mistura, tem de ter sempre níveis baixos. Eu neste caso estou a tratar de minas na Bélgica, resíduos que foram minas na Bélgica de cobre, zinco e chumbo, Bélgica, Alemanha e Portugal. E é isto, para te responder à pergunta, tenho também Portugal neste projeto, a mina de Neves Corvo está neste projeto do Baixo Alentejo e já estive aí, já tive a oportunidade exatamente de mostrar também a ciência que faço aqui aí em Portugal, é também este elo de ligação excelente e é exatamente isso. Não sei se te respondi exatamente E pegando naquilo que disseste, quero lançar aqui um tema polémico e tinha falado contigo que gostava de abordar isto, que é a questão de, hoje em dia fala-se no ecológico e no renovável e nas novas energias e vamos acabar com o aquecimento global. Mas muitas das soluções que estão a ser propostas hoje em dia acabam por cair em que elas próprias são poluentes, ou seja, como solução elas não são poluentes, mas como exploração elas são poluentes. Falamos, por exemplo, nas baterias dos carros elétricos, em que a bateria não é poluente quando está instalada no carro, mas tu precisas do minério que... a supply chain, a cadeia de valores toda até chegar à bateria. E a exploração de baterias, ou a exploração do minério para as baterias do lítio não é sustentável, e é uma coisa super poluente no país de origem. Agora, a minha questão é... e não sei se consegues falar sobre o tema, é se conseguiremos a longo prazo ter baterias reutilizáveis, que é uma questão que podes dizer que não sabes responder, porque é uma questão de... Não, por acaso sei, porque existe um projeto realmente paralelo com o Sultan, que realmente estava a desenvolver essa reciclagem de baterias. É possível. Para exatamente mitigar, mas é uma fase muito inicial, ou seja, ainda não existe nenhum breakthrough, ainda não existe, mas estão em fase de teste tecnológico para realmente saber se é viável essa ampliação, não é? Essa reutilização. Pronto, é nesse ponto que eu queria chegar. Apesar de eu achar que, neste caso das baterias, muito especificamente, vão haver soluções, e já existem, que serão mais eficazes do que a própria bateria. Mas, pronto, se calhar estão de facto a ser desenvolvidos ao mesmo tempo que reutilizar as baterias, mas aquilo que chegar ao mercado primeiro é aquilo que vai ser adotado em primeiro lugar, é óbvio. Acho que temos uma pergunta interessante. Deixa eu ver se conseguimos pôr aqui a pergunta no ecrã. Exato, o Danilo pergunta como é que um investigador português celebra o 10 de junho na Bélgica. E eu acrescento a esta pergunta como é que se celebra o 10 de junho em termos de Covid e de Corona, que estamos em casa. Não sei se estarmos online, não é? Estarmos online, não é? Senão, como até o Tiago Lima está aqui perto, está em Louvain, até podíamos fazer esta conferência juntos, mas não, celebro com muito orgulho, obviamente, na minha pátria. É um dia especial, é um dia de Portugal, não só de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas por todo o mundo. E é exatamente muito bonito também estar a ser feito este FAMEL pelo Benelux e começar esta primeira edição neste dia de Portugal, Camões e das comunidades, e dizer ao Danilo que é exatamente como todos os expats portugueses pelo mundo. Estou celebrando, obviamente, com saudade, a ver o meu país, como também na questão do corona, pelo que me tem chegado aqui, pelos meus pais. As pessoas, obviamente, existem sempre várias opiniões, mas acho que no geral temos tido um comportamento de ressalvar e que faz eco. Aqui na Bélgica já chegou, ou seja, Portugal como exemplo das medidas. Obviamente depois existe toda uma crítica, que obviamente que é sempre... Mas acho que é importante também ressalvar esta nossa eficácia para não propagar esta pandemia. Claro. E dizer, para te responder, sei que paraste aqui para a pergunta, agradecer ao Danilo pela pergunta e dizer-te, responder exatamente às baterias.
fazer-te uma pergunta. Deslocas-te para o trabalho com que meio de transporte? Olha, quando vivia na Bélgica de bicicleta, hoje em dia apanho transportes públicos, mas dentro de umas semanas vou ter que começar a utilizar o carro. Ora, aí está. É exatamente isto que eu te quero e que eu acho que é preciso todos começarmos a repensar. Eu sei que nós estamos neste momento a passar por uma crise climática. Foi por isso que também, juntamente com mais 20 membros, e deixa-me dizer-te, formei uma organização da sociedade civil dos 9 países da CPLP, em que tentamos apoiar e financiar com escrituras de projetos para financiamento nacional ou europeu. É o Fórum da Energia e Clima, é uma organização da sociedade civil destes países, dos 9 países da CPLP, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tenho-os todos na cabeça, e que realmente fizemos eu acho que isto é um evento único, é um evento em que pessoas da sociedade civil, sem nenhuma instituição de apoio, pura e simplesmente a vontade de querer fazer algo, e então juntámos 21 membros fundadores, e estes 21 membros fundadores estão espalhados por estes 9 países, e estamos a desenvolver equipas nacionais para exatamente fomentar projetos sustentáveis, projetos que sejam realistas e se adaptem a cada região. Sabes que na CPLP tens regiões... Claro. Insulares, tens continentais, enfim, vários tipos de regiões, e que realmente enfrentam dificuldades que, se calhar, em Portugal nós nunca as conhecemos, não é? Não só pelas dificuldades económicas, mas também pelo impacto que as alterações climáticas, os furacões, as subidas do nível da água do mar têm nestas regiões. E é exatamente isso que nós queremos fomentar, é repensar o nosso futuro, começar a nível local, fazer algo que depois seja replicado a nível nacional, a nível também do espaço da CPLP, é fazer estes projetos locais na comunidade e ver realmente a transição, posso dizer a transição de um fogão a carvão por um fogão a solar. É um projeto que estamos a trabalhar agora em Cabo Verde, porque ainda muitas pessoas o utilizam. Eu digo-te, eu tenho aprendido imenso de coisas que eu não fazia ideia que ainda são utilizadas ou que ainda são a prática comum. Sim, exatamente. Exatamente. Desde ir buscar água, enfim, eu tenho visto realidades que eu sempre viajei muito, mas sempre num contexto europeu, nunca fora da Europa. Mas realmente agora tenho a primeira percepção de que realmente precisamos cada vez mais de tomar consciência e de fazer mais por este planeta, por este mundo, ser cada vez mais sustentável. Eu acho que é no repensar, mudar pequenos hábitos, porque ir de carro, obviamente que tu tens todos os teus, o trabalho é mais longe, os meios de transporte não são os melhores, etc. Ou tens de carregar coisas, enfim, o teu trabalho assim o exige, mas é repensar coisas, ou seja, se eu de carro não posso ir, porque não reutilizar mais o plástico das minhas contas, porque não reciclar mais, porque não, em vez de comprar o meu telemóvel em primeira mão, não vou comprar um refurbished, um recondicionado ou em segunda mão, porque, ou seja, eu acho que é o nosso... Mesmo nas idas ao supermercado, aquelas pequenas coisas dos sacos que hoje em dia em Portugal são implementadas à força, e que eu concordo, que é a redução do plástico. Se quiseres comprar um saco, preço, metem o preço. Exato. E são estas pequenas coisas, eu concordo contigo, que se não consegues de uma determinada maneira seres ecológico ou seres amigo do ambiente... Tens de obrigar. Pelo governo, eu dou-te um exemplo, eu pago 1,5€ por saco do lixo. Exatamente. Exato, eu paguei, em Leven eram 2,5€ por saco do lixo. 2,5€ em Leven, aqui é 1,5€ e tu pensas, ou seja, vou pôr agora ao saco ou espero um bocado mais e só ponho da próxima vez, ou seja, o saco, porque normalmente o saco é grande. E obviamente isto também são em países que é possível fazer, porque em Portugal, como é um país quente, se calhar tens ali o lixo durante muito tempo, também não dá. Mas pronto, há adaptações. Mas só esta questão de pôr um preço exatamente no plástico, no teu lixo, já te faz uma tomada de consciência. E Portugal tem feito já, há supermercados que também já estão a adotar sistemas de incentivo, ou seja, se tu reciclares as tuas embalagens de vidro, também te dão esse reward. Exatamente.
já existe, isto já era uma prática na Alemanha, acho que começou aqui na Europa Central, na Alemanha, e retificação, Bélgica e Holanda, a Europa Central, eu disse há bocado a Europa do Norte, estava... Como português acaba sempre por ser. Português acaba sempre por ser, é verdade. Mas sim, eu acho que é exatamente isso. Para concluir, é repensar o nosso propósito, repensar e recusar. É a política que começou, quando eu comecei a saber da política dos R's, não é? Eram 3 R's, e neste momento já é possível, já tem de ser adicionado mais. Já são 5 ou 6, não sei dizer ao certo, mas é o repensar, recusar, reutilizar, reparar e, por fim, sim, reciclar. Ou seja, tentar sempre na cadeia maximizar a tua matéria, o máximo que conseguires, sem te prejudicares a ti, à tua vida normal, claro, nem consegues. E dos teus, obviamente, e da tua família, obviamente. É neste ponto em que temos perspectivas excelentes para a reutilização e para a proteção do meio ambiente, e relembrando mais uma vez que este evento foi a nossa em termos de isolamento, em que muitos de nós, incluindo eu próprio, que não estou em Portugal, não conseguimos ir a casa neste período e não conseguimos ir a casa nos últimos meses. Este evento iniciou-se neste 10 de junho de forma a dar a conhecer e a falarmos sobre como é que estamos a viver cá fora e o que é que cada um de nós faz. É uma aproximação ao nosso país materno. Quero apenas relembrar que se podem fazer membros da AP Benelux gratuitamente no site apbenelux.com. Façam like nas redes sociais, sigam-nos, porque é desta forma que nós conseguimos crescer e chegar a mais pessoas. Resta-me agradecer ao Francisco pela disponibilidade. Eu é que agradeço pelo convite. Pela conversa. E ao Tiago por ter estado a fazer o controle desta conversa no background. Obrigadíssimo, Tiago Lima. E de resto, resta-me despedir, partilhem e obrigado aos que estiveram a ver, e espero que aqueles que não viram ao vivo que reproduzam o vídeo mais tarde. E é isto. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. Até à próxima. Sim, até à próxima.